muita alegria, quero cumprimentar a todos com a preciosa paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gosto sempre de complementar, dizendo que Ele é aquele que é digno de toda a glória, de toda a honra e de todo louvor. Aleluia. Então, esta noite, nós estamos no lugar certo, porque é o lugar onde temos toda a liberdade para adorar a Ele, na beleza da sua santidade. Aleluia. Estava ali sentado, no momento dos louvores, e uma irmã muito alegre, feliz, movida pelo Espírito Santo, estava deixando transbordar a alegria da sua alma em línguas estranhas. Aleluia. E eu me lembrava de um irmão querido. Eu já não tenho mais tanto contato com ele, aliás, de muito tempo atrás. É uma autoridade hoje, ele é desembargador federal, lá pelo estado do Pará que ele fica. Mas ele é teresinense. E a sua história é bonita, não vou contá-la aqui. É o doutor Itamar. E o que mais impressionou a ele, no primeiro culto que ele foi, ali na cidade de Barro Duro, o prefeito era o coronel Eloy, o convidou para ir a Barro Duro, e sabe como são os políticos, né? Chegou o momento, diz, vamos ali nos crentes. E ele era apenas, então, um recém-formado na área do direito, e o acompanhou aquele culto. Primeiro culto que ele assistiu. E estava um culto maravilhoso aquele, pegando fogo. E uma irmãzinha, na sua simplicidade, se debulhando em línguas estranhas. Foi a primeira vez que ele ouviu esse fenômeno glorioso, é a nossa glossolália, o falar em línguas estranhas. E aquilo ficou na mente dele, né? E aí tem toda uma história. Passou no concurso para juiz, foi para estagiar lá em Belém. A sua esposa era de origem batista, e em um determinado momento ela disse, vamos a uma igreja, ele de origem católica, né? E ele, vamos. E assistiu o culto naquela igreja de origem daquela irmã Scarlett. E então, ele achou um pouco diferente, porque ele não ouviu aquilo que ele ouviu naquele primeiro culto. No domingo subsequente, ele foi só e identificou a Assembleia de Deus. E ali ele ouviu o mesmo barulho. Alabaclambalai. Liclambalai. Glória a Deus. Então aquilo segurou ele. No outro domingo, agora já lá para o quarto culto, ele disse outra vez para a esposa, vamos lá nos crentes? E ela se animou, vamos. Só que não é naquela igreja, nós vamos numa outra que eu vi ali. E o certo é que ele ali fez a sua aceitação de Cristo. Aleluia. Ele era da família do deputado Afrânio Nunes, né, que sabemos foi presidente da Assembleia Legislativa do Piauí. Mas o fato é que ele se transformou num homem de Deus. Aleluia. Uma vez ele me convidou, fui a Marabá, no Pará, aonde ele estava como juiz. E ali ele tinha ganhado no mínimo 6 outros juízes para Cristo. Só para dizer que vale a pena este movimento.
Alabaclama lai. Biclahamai. Glorificar o nome do Senhor é algo precioso para a igreja de Cristo Jesus. Aleluia. Pastor Evaldo, eu não tenho palavras para dizer da minha gratidão a ele pela sua amizade, esta maneira tão cortês como ele nos recebe aqui. E a vontade é da gente vir com mais frequência, né? Por tudo mesmo. Até mesmo no meio de cada um dos irmãos. Frequentemente, a gente encontra com um ou outro dos timonenses, ali pelo Piauí. E cumprimenta a gente. Irmão, é de onde? Eu sou lá de Timon. Eu lhe conheço, né? E é isto que é bom. Porque tem essa velha história, o rio não nos separa, nos une, né? E além do rio, né, lá para cima tem um poder maior, poder catalisador, que nos une de maneira inseparável. O amor de Cristo que está derramado em nossos corações. Eu estava viajando e agora só para já nós vamos abrir um texto. E ontem, na saída de retorno a Teresina, aí minha esposa disse: vamos ler um salmo lá no hotel. Mas eu não li o salmo. Eu li o nosso Romanos capítulo 8, a parte final. E ali está dito: quem nos separará do amor de Cristo? Aleluia. E diz no final: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as potestades, nem os principados, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura terá o poder de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que maravilha, não é? Aleluia, estamos ligadinhos com o Senhor. Amados, abramos então uma passagem bíblica que é querida também de todos nós. Daniel, capítulo 9, não dá para ler tudo, mas pelo menos o começo diz: no primeiro ano de Dário, ou Dario, como queiram, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar, em oração, em rogos, em jejuns, em pano de saco e cinza. E eu orei ao Senhor meu Deus, e confessei, e disse: ah, Senhor Deus, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Glória a Deus. O profeta Daniel, aquele já é um chamado octogenário. O que é isso? Já dos seus 80 e mais. Mas quando ele chegou na Babilônia, ele era apenas quase adolescente. E nós conhecemos a história dele, não é? Aquele jovem, se o Senhor nos dera a graça de que cada jovem da nossa geração fosse da mesma estirpe de Daniel, e que tivesse a capacidade, o discernimento e a graça
de fazer como Daniel logo na sua juventude, colocar no seu coração o propósito de não se contaminar com as iguarias do rei da Babilônia, e no nosso caso, com as iguarias do mundo corrompido. Mas o fato é que logo ali, ele imprimiu o ritmo para a sua vida, custasse o que custasse, ainda que com o sacrifício de, se fosse o caso, perder a sua própria vida, mas ele colocou firmemente no coração: eu não vou me contaminar. Aleluia. E aí nós temos toda a história da trajetória dele, no mínimo 70 anos, lá em Babilônia. E durante todo aquele tempo, a sua perspectiva, o seu desejo: Babilônia não é o meu lugar. Alabaclambai. Babilônia não é o meu lugar. Aqui pode ter toda a beleza, pode ter toda a glória, pode ter todo o glamour, o poder maior da terra, mas não é o meu lugar. Aleluia. Há uma terra que Deus preparou para que eu, aleluia, habitasse nela. E um dia eu quero voltar para lá. Aleluia. E como recurso da sua terra, não podendo trazer outra coisa, nós temos a história bonita de Eliseu e de Naamã, quando teve aquele milagre em que Naamã foi curado da lepra, e ele quis fazer ofertas para Eliseu, e Eliseu não aceitou. É uma outra história, mas só para dizer que Naamã disse: eu quero levar pelo menos uns costais de areia, de barro, porque eu não quero mais adorar a não ser, aleluia, em cima de pelo menos um pouquinho do solo desta terra sagrada. Aleluia. E Eliseu: ok, você pode levar. E eu creio que ele, porque o propósito era cada vez que eu entrar lá no templo do Deus que o meu rei adora, aquele ídolo velho que não faz nada, nunca me curou da lepra. Eu tive lá tanto tempo, mas nunca fui curado da lepra. Eu fui curado foi aqui. Aleluia. Neste solo sagrado foi que eu fui curado. Aleluia. Então eu vou levar esse barro daqui. O rei poderá continuar se ajoelhando lá no altar dele, mas eu vou me ajoelhar em cima desse barro, porque foi, aleluia, em cima desse barro que o Senhor Deus, que agora conheço, me trouxe a cura. Aleluia. Mas só para dizer que Daniel não pôde levar do barro da sua terra, mas ele levou uma coisa preciosa. Ele levou o profeta Jeremias. Levou o profeta Jeremias, a palavra de Deus escrita. E durante o tempo todo em que ele passou na Babilônia, Alabai, todo dia ele abriu o rolo, lia a palavra inspirada. E lá ele lia o profeta Jeremias 25. 70 anos está destinado ao teu povo para, aleluia, o seu cativeiro. Então ele ia contando os dias, contando os dias, contando os anos, contando os anos. Aleluia. Chegou o dia, 70 anos se cumpriu. Chegou a hora, eu vou orar ao meu Deus. Senhor, não está na hora de cumprir, Senhor.
Diz lá no ano do rei Dário, no 3º ano, ele começou a suplicar. Ele se humilhou perante o Senhor. Ele começa a ter jejuns mais intensos. Ele coloca saco, ele coloca cinza, ele clama, ele confessa, ele busca. Aleluia! Cumpriram-se, Senhor, os 70 anos. Está na hora do fim do cativeiro. Eu ainda quero ter o privilégio de voltar para a minha terra. Senhor, ouve a minha oração. Oh, aleluia! Alabaclam, alabai. Oh, glória ao nome do Senhor. Ele estava seguro nas promessas do Senhor. Ele estava firme no que Deus declarara. Ele tinha segurança que o nosso Deus é Deus de promessas e que suas promessas Ele cumpre. Aleluia! É de bom alvitre ao crente nunca desprezar as promessas do Senhor, nunca abandonar as promessas do Senhor, ainda que não se cumpra na hora que você está pensando, mas Deus é fiel, Ele vai cumprir, na hora certa Ele vai cumprir a sua promessa. Aleluia! Alabaclam, alai. Daniel começa a orar. Ele ora por um avivamento da sua nação. O povo está disperso, a nação está praticamente como morta, mas ele crê que Deus é poderoso para, aleluia, avivar outra vez. É o Deus do vale de ossos secos, ele reaviva outra vez. Aleluia, aleluia. E ele então entra naquele, aleluia, período intenso de oração, confiando que Deus é poderoso para fazer a obra conforme a sua promessa. Daniel nos deixa um legado maravilhoso para nós desta época presente. Aleluia, a solução não vem dos homens, não, mas há um Deus acima de qualquer autoridade e que tem o poder para mudar, aleluia, a sorte da nossa nação. Aleluia. Deus está olhando para o Brasil também, irmãos. Aleluia. E Ele quer ouvir o clamor do seu povo. Ele quer ouvir a oração dos seus filhos. Ele quer ver gente quebrantada clamando a Ele. Ele é o Deus de Jeremias 33:3. Clama a mim e respondeste-ei e mostrar-te-ei coisas grandes que não sabes, firmes que não sabes. Aleluia. Ele está com ouvido para ouvir o nosso clamor. Aleluia. E coisas maravilhosas, aleluia, estarão acontecendo. Ele é o Deus do Salmo de número 2, verso 8. Se eu não estou enganado, pede-me. Ali ele está dizendo: e eu te darei o quê? Darei o quê? Darei o quê? As nações da terra por herança. Aleluia. Deus quer nos dar a nossa nação como herança para Ele. Aleluia. Quer tirar do cativeiro. Satanás quer escravizar a nossa nação, quer dominá-la, quer levá-la para um sistema iníquo, perverso, da descrença, da adoração até o próprio inimigo, ao próprio Satanás. Já há lugares aonde eles estão fazendo altares para Belzebu. Já tem lugares em que eles estão, aleluia, transformando em lei
aleluia, como se for a coisa mais legítima, adorar a Satanás, e querendo proibir até que a gente pregue o evangelho para eles, porque eles se consideram a nação já com privilégios, mas aleluia, o Senhor ainda continua no trono, o Senhor ainda continua no governo, aleluia, e Ele está, aleluia, querendo que se levante uma geração de Daniéis, homens consagrados, homens cheios da sua graça, homens que possam colocar a boca no pó, ir para a cinza e clamar a Ele, aleluia, para trazer livramento a esta nação, aleluia, aleluia, labai, liclama lai, aleimaklahabai, oh glória ao nome do Senhor. Daniel orou, e de repente, após um longo período de oração, ele teve períodos intensos de oração, semanas intensas de oração, semanas intensas de quebrantamento, aleluia. Parecia que Deus não estava o ouvindo. Havia momentos que o céu parecia de bronze, Deus parecia não estar escutando, mas é assim mesmo, a nossa relação com Deus é assim mesmo, aleluia, porque Ele quer ver o nosso quebrantamento, Ele quer ver a nossa perseverança, Ele quer nos ver humilhado aos seus pés, Ele não nos quer meninos buchudos, que simplesmente me dá e depois esquece. Ele quer pessoas convertidas a Ele, consagradas a Ele. Aconteça o que acontecer, eu não te largo, Senhor, eu não te deixo, Senhor, eu vou perseverar, Senhor, até que atendas a minha oração. Alabai, libiclambalai. Oh, glória ao nome do Senhor. Daniel perseverou, aleluia, e de repente vem o mensageiro angelical, toca nele. Daniel, eu estou vendo, você está com a Bíblia aberta, não é, Daniel? Você está com um rolo molhado de lágrimas, não é, Daniel? Você já chorou tanto sobre esta profecia, aleluia. Eu tenho uma novidade para você, Daniel. Você está falando em 70 anos, não é, Daniel? Aleluia. Mas o plano do Altíssimo não é apenas 70 anos, não. Aleluia. Não é apenas 70 anos, não. Tem mais. Tem mais. Aleluia, são 70 semanas, mas Senhor, 70 anos e agora 70 semanas, que história é essa? Não, Daniel, é 70 semanas de anos, 70 semanas de anos, aleluia, aleluia, para que, aleluia, seja consumada a libertação, aleluia, não apenas de Israel, mas a libertação da terra, aleluia, porque eu não tenho apenas Israel para salvar, eu tenho uma igreja para constituir, aleluia, 400 e, aleluia, 80 anos, 83, aleluia, é para Israel, mas depois ainda tem mais uma semana, porque quando cumpriu os 483 anos, aleluia, virá o Messias, na sua primeira vinda, ele será morto, vai ressuscitar, e aí cessou a contagem do tempo para Israel, parou, no calendário de Deus parou ali, parou,
E agora vem o período que não está contado. Não está, na revelação de Daniel não está contado. A revelação de Daniel é para Israel. Não está contado. Aleluia. Até que se cumpra o período em que eu vou levantar povo de toda nação, toda língua, todo povo, toda tribo. Aleluia. Lá do Brasil também, Brasil nem sequer estava no script, Daniel nem sabia, mas no relógio de Deus, no calendário de Deus, Deus estava olhando para Timon no Maranhão, estava olhando para nós aqui, vendo, aleluia, nesta coisa telescópica, olhando através dos séculos e nos alcançando aqui, aleluia. No ano de 2025 eu vou continuar salvando almas lá no Timon, levantando um povo, e quando completar o número dessa gente, é gente que fala. Eu agora estive lá no Rio de Janeiro, né? Estava lá nos BRICS, tive o privilégio de ficar, é outra história, mas sentei anteontem à noite ao lado do secretário da Economia, né? Tirei até uma foto com o homem, e lá tem gente falando de toda a terra, né? Gente falando que não dá nem para descrever. Fui também lá no Cristo Redentor, e é uma Babel, gente falando de tudo, né? Pois bem, o Senhor está dizendo: de toda a terra eu vou levantar um povo para a glória do meu nome. Vou salvar em toda a terra, aleluia. E quando completar o tempo certo, a hora certa, Daniel, aleluia, o relógio que ficou parado para me dar a oportunidade, ou para eu ter a oportunidade para salvar toda essa gente, quando se salvar o último, aleluia, o Senhor virá a segunda vez, arrebatar aqueles que são dele, a igreja prometida. Vai haver o arrebatamento, vai haver, aleluia, ressurreição de mortos, vai haver um movimento. Satanás vai tentar impedir, mas não tem força diabólica capaz de impedir esta coisa gloriosa. No momento, num abrir e fechar de olhos, o Senhor vai nos levar para estarmos com Ele na glória para sempre, aleluia. Findou ali o período da igreja, aí vem a última semana, para completar as 70 semanas, 490 anos. É a semana, aleluia, em que vai haver os concertos. Eles estão se reunindo para fazer concertos, já está tendo preparação, já dizem que até uma grande igreja está sendo levantada para ser o centro, né, em que todas as religiões vão estar unidas, e diz que é lá que o tal do anti, né, que nunca é a favor, é sempre anti no sentido de ser oposto, estará assumindo o controle, o governo, será o concerto. Até os judeus vão se iludir no primeiro momento. Essa é a doutrina, irmãos. 3 anos e meio daquela semana parece mar de rosa para eles, ele dominando, ele governando, mas aí ele vai fazer pior do que aquele da Coreia do Norte. O da Coreia do Norte, com toda aquela beleza, se você não me adorar, ele bota bonequinho dele e manda a gente adorar a ele. E se não adorar, ele mata. Pois será assim com o anticristo. Vai forçar Israel a adorar a ele.
vai se sentar, diz a palavra, no lugar santo, parecendo Deus, para que seja adorado. Mas, aleluia, a sua alegria dura pouco. A alegria de Satanás é uma alegria nojenta e passageira, vai durar pouco, porque o reino eterno é do meu Deus. É Ele que tem o governo eterno na sua mão. Glória a Jesus. Quando o inimigo se levantar, como diz um hino nosso, com seu furor, o Senhor vai levantar a sua bandeira. Aleluia. Glória a Deus. Nesse período é o período da chamada grande tribulação, 3 anos e meio no mínimo. Mas aí as cortinas da história estarão fechando para abrir-se uma porta para um novo cenário. Aleluia. Daniel viu apenas lá de longe estes acontecimentos, estas coisas maravilhosas que está no cenário da nossa história. Mas, oh glória a Deus, o Senhor diz: Daniel, sela esta palavra. Aleluia. Tu vai até o fim. Você é um varão, vai até o fim. Aleluia. Mas no Apocalipse, Deus fala para João: agora abre, não sela, abre o livro. Vai chegar a hora em que todas as coisas ficarão escancaradas. A revelação de Jesus será plena. A história vai se completar. Estaremos entrando no milênio. Estaremos entrando para, aleluia, desfrutar com o Senhor para sempre. Quem tem esta esperança, levanta a mão. Glorifica o nome do Senhor. Aleluia. Vale a pena ser crente, vale a pena renunciar o mundo, vale a pena ser como Daniel, vale a pena colocar no coração o sentimento: eu não vou me contaminar. Vale a pena orar, vale a pena clamar, vale a pena buscar, vale a pena, aleluia, perseguir as revelações de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. A minha alma está cheia com esta expectativa. Aleluia. Eu acho que não falta mais muito, não é, pastor Evaldo? Eu acho que nós estamos, aleluia, no apagar das luzes dessa história. Aleluia. E o nosso sol da justiça estará raiando, a luz gloriosa do Senhor. Alelabaclambalai. A igreja não está aguardando tragédia, a igreja não está aguardando hecatombe, a igreja está aguardando os céus se abrir e o Senhor com grande glória, a trombeta de Deus soando, o povo de Deus, aleluia, subir cantando, subir glorificando, subir exaltando a este Deus glorioso que nos chamou. Agora somos dele, somos povo de Deus, somos povo de Deus. Quem é povo de Deus, só mais uma vez levanta a tua mão e glorifica. A tua esperança é gloriosa. Amém, amém. Deus abençoe.